A religiosidade faz com que o Brasil fique atrasado. E é atrasado. Vai continuar sendo atrasado por conta da religiosidade. Sim, eu vou contar para vocês e vou provar também que a sua religião ela não funciona. Esse seu Deus que você acredita também não funciona. Porque você acha que... Eu sei que as pessoas elas precisam acreditar em alguma coisa, necessitam, né? Isso tá na nossa... do nós, seres humanos, né? Mas você vai ver que, através desse vídeo, que o que você acredita, a sua religião, não funciona para nada. Você vai ver que aqui o Brasil, né, ele foi lá no iniciozinho, quando a colonização dos portugueses vieram colonizar nosso Brasil, eles vieram colonizar e trazer o cristianismo. E quando eles vieram para cá, eles escravizaram os índios e africanos. Sim, gente, o cristianismo escravizou os africanos e os índios. Por quê? Deus estava a favor disso tudo, de escravizar, obrigar as pessoas a acreditarem em um Deus chamado da Bíblia Sagrada, porque ele foi a favor disso tudo. Porque o Deus da Bíblia Sagrada é tão misericordioso, ele é um Deus tanto de amor, que ele ama o ser humano, que ele protege, que ele ama. Porque que ele... Cadê o seu Deus nesse momento em que os escravos e os índios estavam sendo escravizados lá? Quando chegaram, estavam aqui no Brasil, foram os primeiros a ser habitantes aqui no Brasil. E quando seu Deus, junto com o cristianismo, veio escravizar os índios africanos, obrigar eles a se curvar. Se eles não se curvassem, eles seriam mortos. Cadê seu Deus nesse momento? Esse seu Deus da Bíblia Sagrada? Cadê o seu Deus quando as mulheres estavam sendo sacrificadas na fogueira, na Santa Inquisição? Cadê o seu Deus que estava lá para poder proteger essas mulheres? As crianças sendo sacrificadas também de bruxaria, essas mulheres grávidas sendo sacrificadas por bruxaria no cristianismo, causado pelo cristianismo. Cadê o Deus da Bíblia Sagrada? Onde ele estava para poder proteger e mandar seus arcanjos, seus anjos para poder proteger essas pessoas? Cadê o seu Deus quando os índios africanos estavam sendo escravizados pelos portugueses, estavam sendo perseguidos ali até por muitos anos, né? Ali sem piedade? Aonde estava seu Deus? Seu Deus estava onde? Por onde que ele andava? Aí você vem me dizer que o Brasil ele não é atrasado. O Brasil se tornou atrasado desde que essa maldita dessa religião veio aqui pro Brasil, que ensinou as outras também a criar seu terreirozinho, seu terreiro. A religião do cristianismo foi a primeira a fazer parte de influenciar as outras a criarem suas outras religiões aqui no Brasil. Que essas outras religiões só faz atrasar a vida do ser humano. As crianças vão crescendo, aprendendo o que é Adão e Eva, aprender uma história de fantasia, e começar a acreditar também num burro falante, né? Numa cobra falante, que são apenas só alinhamentos para poder enganar o ser humano. Só uma pessoa que não tem usar seu próprio neurônio da sua cabeça para perceber essas coisas. Quando eu digo que o Brasil está muito atrasado, é porque ele está, enquanto aqui no Brasil, muitos pais, enquanto os governos políticos estão insistindo para que os seus filhos, as mães, os brasileiros ensinem seu filho a ser religioso, acreditar em um Deus ou seguir alguma religião, ensinar o seu filho a aprender
o ensinamento da historinha de Adão e Eva, enquanto no país do primeiro mundo, lá nos Estados Unidos, em outros países, as crianças aprendem já a cozinhar desde pequeno, enquanto os outros países estão ensinando ali a criança a aprender, desenvolver mais ensinamento, tanto em tudo, né? Está investindo em estudos científicos de tecnologias. Enquanto aqui no Brasil, seus filhos, né? Aqui no Brasil estão ensinando seus filhos a historinha de Adão e Eva, de cobra falante, burro falante, necrônio. Enquanto aqui o presidente insiste em fazer com que esse país seja mais religioso, lá em outros países eles ensinam as crianças, no Japão, né? Ensina as crianças a cozinhar desde pequeno, né? Eles investem nos estudos científicos, também de tecnologia, de avanço de tecnologia e tudo mais. E aqui no Brasil, o país, o governo, a política, só com a religião, por ser religioso, esses presidentes, governos, só faz atrasar o nosso Brasil. E também, enquanto os outros países, como o governo dos outros países, presidente, dos Estados Unidos, enquanto os outros países de primeiro mundo, lá eles têm mais segurança, aqui a gente tem menos segurança. E lá nos outros países é um país menos religioso e é um país também que não tem pobreza por lá, né? Mas também eles também têm segurança e eles têm como ter um ambiente, né, de rua para andar, caminhar, né? E aqui no Brasil não, aqui você vai ver um país mais atrasado, que é um país mais religioso, mas insiste, o presidente insiste de querer sungar o imposto lá em cima. Você não tem uma calçada, um lugar para você caminhar direito, para caminhar, você fazer uma caminhada, passear com idosos ou crianças, não tem uma segurança também, né? Porque é um país mais religioso aqui, onde tem pobreza, onde tem religiosidade e onde também tem muitos religiosos que ficam ali, um matando o outro, outro religioso matando outro religioso, né? E por conta da religiosidade que faz que as pessoas fiquem mais... não quer ter o melhor para si, né? Por isso que o presidente não quer ter o melhor para investir no Brasil, para o Brasil ficar mais organizado, ter um lugarzinho mais que um lugar que fique, que dure mais organizado, uma rua que dure mais organizada, né? E você vai ver lá nos outros países isso. Aqui no Brasil você vê que, por ser cristão, por ser religioso, né? Você vai ver que não tem essa necessidade porque Jesus está voltando. Você não precisa se apegar às coisas materiais dessas coisas dessa vida, porque você, quando morrer, não vai levar nada. E os religiosos insistem de dominar essas ovelhas, pregando que você não deve ter apego às coisas materiais, porque você vai ter um novo céu, vai ter uma nova terra, né? Você aqui tudo é uma ilusão, é tudo passageiro, mas também se você quiser dar para ele, ele vai aceitar. É uma coisa que ele não quer que você ensinar para você a não se apegar, mas ele quer pegar de você para ele lucrar, porque esses lobos, eles não querem trabalhar. Eles não querem trabalhar, eles são preguiçosos, eles querem sugar de você de todos os custos, do seu tempo, o que você tem. Eles não querem trabalhar. E eles sabem que vai dar só dinheiro com a religião aqui no Brasil, porque é onde tem mais pobreza, pessoas que não usam seu neurônio para poder... O único neurônio que tem para poder pensar, porque eles veem que dando certo para um, esse negócio vai para frente. Aí fica culpando o diabo, culpando as coisas do mal, culpando o Satanás, sendo que até ele mesmo, ele é seu próprio mal. Porque isso é da raça humana.
O ser humano, eles gostam de fazer as coisas que é do mundo. Ele não é nada do que um diabo, satanás, nem nada disso. São coisas do mundo, são coisas que nasceram com a gente, em nós, não tem como isso nós mudar. Mas o que traz que o nosso Brasil seja atrasado é na religiosidade. Porque enquanto tem mais religiosidade, né? Enquanto esse seu Deus aí não tá funcionando para nada, né? É uma vergonha, isso tem tudo a ver, porque é uma vergonha que está trazendo para o nosso Brasil. O Brasil é um país atrasado, tanto em cultura, porque tem muito essa questão de que é um país muito supersticioso, e por isso que fica nessas superstições. Fica acreditando em Iemanjá, mas Iemanjá também não tá nem ajudando nem os próprios que estão se afogando lá dentro da água, lá dentro do mar. Você vai ver. Se você quer provar, você que é religioso e não culpa que a sua religião está atrasando o Brasil, então faz com que o seu Deus funcione quando um homem estiver estuprando uma jovem, uma criança. Ou se você quer que seu Deus funcione, então faça que ele, um amputado, uma perna andar, a começar a funcionar. Se você quer que seu Deus funcione, faça um morto ressuscitar. Ele não falou, esse seu Jesus, esse seu Deus, ele não falou que ele fazia essas coisas e dava a ele seus filhos, esses dons para fazer na terra? E por que vocês não continuam fazendo o que eles fazem? O que o seu Jesus fez na época? Transforma em pão em peixe. A mesma coisa quando ele fez o seu Jesus. Prove, faça vocês, pastores, padres, fazer pão, transformar em peixe, em alimento. Mas não é aqui no Brasil não, não é só aqui no Brasil não. É lá na África também, tem muito lá passando fome lá. Por que vocês lá não se manifestam lá? Cadê? Religião, deuses que o próprio ser humano criou, seus próprios deuses, suas próprias religiões, funciona? Isso que traz o nosso país ser mais atrasado, porque fica acreditando em superstição, acreditando em ensinamentos da Bíblia que foi só apenas para o povo lá de Israel, ensinamento de arrebatamento e apocalipse, que é uma coisa que nunca vai acontecer, porque esse acontecimento, essa promessa foi para o povo de Israel. Aí vocês ficam aí pensando aí nessa promessa de Jesus voltar, só esperando, ansiosos, né? E não deixam de ter uma vida melhor para vocês, não ter uma casa melhor. Vocês não querem ir atrás e estudar, ter um estudo, terminar um estudo, arranjar um trabalho, pensando aí na volta de Jesus, porque não vou terminar meu estudo não, porque eu vou ter uma nova terra, vou ter um novo céu, e eu não vou esperar por Deus aqui fazer por mim, que Ele vai me levar para outro lugar. Esse lugar aqui é tudo passageiro, né? Então, faz que com o seu Deus aí funcione, essa sua religião funcione, mas pelo jeito não tá funcionando. Não funciona. Nunca funcionou. Nunca funcionou. Se as pessoas ficam aí com medo de viver no pecado, sendo que elas estão na liberdade e querem ser chamadas de cristãos ou de crentes, o Brasil ele se torna ser mais um país mais atrasado em questão de que os presidentes aceitam, e também a religiosidade está aqui muito forte, né, de querer que abra a igreja, construa mais igrejas, mais templos, do que construa escolas para a educação do nosso Brasil. Se você for ver, tem mais igrejas do que escola, porque você vai ver que isso é um atraso para o nosso Brasil. Enquanto nos outros países, nos Estados Unidos, nos países do primeiro mundo, eles investem na educação, no estudo científico. Por isso que são os países mais ricos e que têm mais tecnologia, que são países que não são a vergonha e nem tem religioso por lá. E tem mais riqueza porque é um país menos religioso. E por isso que
essa religiosidade aqui no Brasil tá trazendo uma vergonha, um desrespeito muito grande. Tá muito feio isso aqui no Brasil. Por isso que a rua não melhora, né? É um país que tem a pobreza, que os religiosos ficam mais supersticiosos, ficam acreditando um acontecimento, um negócio de não se apegar às coisas materiais e fica aí, não quer conquistar nada, não quer melhor pra si, não quer melhor pros outros, fica roubando o que é dos outros, fica com inveja do outro, né? Fica amaldiçoando os outros. E enquanto aqui na Bíblia, em Levíticos e Êxodo, esse Deus da Bíblia Sagrada e outras religiões, não é só a Bíblia, não é só todas as religiões que faz bruxaria, feitiçaria de matança de animais para oferecer a Deus nenhum, não. Aqui na Bíblia Sagrada também, em Êxodo e Levítico, o que mais tem é matança de bode, animal e ovelhas, para matar e tirar o sangue e oferecer a Deus, Deus da Bíblia Sagrada. Porque era a única... Vocês estão precisando de um hospício. Vocês, religiosos, estão precisando de um hospício. Porque vocês estão acreditando em coisa que não existe. Em cobra falante, burro falante. Por isso que o Brasil não vai pra frente desse jeito. Porque é um país religioso, supersticioso, que acredita em coisa que não existe. Eu sei que essa roupa aqui existe, porque eu tô pegando nela. Eu sei, quando eu converso com alguém, com a minha mãe, com alguém, eu converso com ela porque eu sei que eu converso com ela e ela me responde porque eu sei que ela existe. Agora você fazer suas orações, essas suas orações aí, né? Pedir, ficar se aproveitando de Deus, enchendo o saco desse Deus, babando o ovo desse Deus para esse Deus dar alguma coisa, sendo que ele não dá em nada. Aí você depois vem dizer que o médico, o enfermeiro, o cientista, Deus deu sabedoria a ele. Deus não deu nada, ele não tem nada para dar. Ele só tem para dar só escravidade, escravizar as pessoas. Aonde era para ele estar, que era protegendo lá quando os escravos e os índios lá foi escravizado. Quando uma jovem criança é estuprada, quando uma criança ela tá ali quase sendo atropelada e ele não protege, é nessas horas que Deus tem que estar acontecendo e ele já está se manifestando. Não era em dizer que vai dar. Aí quando o médico, o homem, a jovem vai, estuda, passa mais de 12 anos estudando, tem que trabalhar muito, que nem suar bem muito para poder ter alguma coisa, para poder ter dinheiro, para poder fazer uma faculdade, para poder estudar, para poder aprender alguma coisa, ser médico ou trabalhar em alguma área, é porque foi Deus que deu sabedoria. Deus deu sabedoria. E por que não deu sabedoria para os crentes lá, os católicos, os cristianismo lá, quando estava escravizando lá os índios e africanos lá? Por que não deu sabedoria a eles também? E eles não tiveram piedade nenhuma de escravizar eles e fazer eles de escravo. Matar as crianças. Em Isaías está aqui, ó, na sua própria Bíblia. Ó. Isaías 13:16. Seus filhos pequenos serão despedaçados diante dos seus olhos. Suas casas serão saqueadas e suas esposas serão violentadas. O Deus de Israel pedindo para fazer isso, porque ele também não se manifestou para dar sabedoria e evitar com que isso acontecesse. Ele fez com que acontecesse e ainda pediu para os seus filhozinhos ainda se manifestar e escrever para dizer que foi inspirada por Deus essa Bíblia. Para acontecer, só mostrar só o lado ruim, né? Que ele também fez também. Então, o país se torna mais atrasado por conta disso. Que as pessoas ficam querendo se prender, tipo, em questão de ter as suas coisas,
para trabalhar, para fazer alguma coisa, ser melhor, para aproveitar a vida, do que ficar ali se prendendo ali dentro de uma religião. Vai desde pequenininho, vai ali pelos pais levando ali para a religião, para a igreja, para algum lugar da religiosidade, vai aprendendo, vai ensinando, e quando chega no momento, chega uma hora que a bola enche e depois explode. E esse ser humano, ele fica revoltado, vai, assalta, faz tudo o que deve ter vontade. Essa pessoa, ela não nasceu ateu. Ela já nasceu ateu, sim, mas ela foi alienada acreditando em alguma coisa. Mas acredito que se esse Brasil não fosse menos religioso, o nosso Brasil estaria em primeiro mundo. Em educação, em economia. Por isso que os outros países são melhores de primeiro mundo, porque são porque tem que ser, merece ser, porque eles lá não tem religiosidade, não tem esse negócio de ficar acreditando em Eva e Adão, em cobra falante, em arrebatamento, né? Vocês querem ir pro céu com asazinhas, vocês já estão com as asas já prontas aí, já? Ficar colocando medo, traumatizando as pessoas no falso céu, nessa falsa terra, no falso novo céu, nova terra, né? Porque era o povo lá antigo que fazia isso para poder dominar as pessoas daquela época. As pessoas já eram ruins, já que nascia já muito ruim, já de nascença, né? Que elas precisavam usar o diabo e o satanás para colocar medo nas pessoas, dizer que está traumatizando, e se a pessoa não obedecesse ia para o inferno, e criou o inferno para dizer que a pessoa, se não obedecesse, ia para o inferno. Se você não seguisse a igreja, a minha religião, você ia para o inferno. Se você não fizesse, se você fizesse, matasse, você era pecado, você ia para o inferno, você seria queimada. Isso está em Isaías aqui, ó, na sua Bíblia. Aí, depois, vem o crente vem dizer, vem com a hipocrisia dele, vai fazer um exame. Por que não pede pro teu Deus fazer o exame pra tu? Tu vai para o médico, tu vai lá marcar uma consulta, tu vai para o hospital. Cadê teu Deus nessas horas pra tu fazer teu milagre na tua vida? Ele não se manifesta, ele não é vivo, ele não existe. A tua religião não insiste que ele existe, porque ele não se manifesta na tua vida. Aí depois, naquela época lá, antigamente, lá no passado, né, os católicos ficavam amedrontizando nas pessoas, até as pessoas que queriam ser médicos, queria ser enfermeiros, cientistas, alguma coisa, ele dizia que essas pessoas iam para o inferno, só porque as pessoas tinham a sabedoria de ser alguma coisa, porque eles queriam que ficasse lá, vivendo escravo deles lá, colocando, porque sabia que a religião ia dar dinheiro, porque nada mais do que dar dinheiro. Se a religião não desse tanto dinheiro, não existiria mais, ia ser acabado. E esse Brasil necessita tanto, é tanto vergonhoso, mas necessita tanto, que precisa existir a religião para poder lucrar em cima. E esses lobos devoradores aí ficam sugando, medrontizando essas falsas ovelhas, né? Para poder ter o que eles querem, porque eles não querem trabalhar. Eles não querem trabalhar. Eles querem ter o teu dinheiro. Ele quer que você trabalhe, você soa muito, se acabe para sustentar eles. Para sustentar eles. Para dizer que 10% é de Jesus. Não, você tem que dar tudo para Deus, para a obra de Deus, porque você vai morrer e não vai levar nada. Mas você não deve deixar para os seus filhos. Você não deve deixar para você se apegar, mas você tem que dar para ele, porque eles que querem, né? Então a religiosidade
só onde tem mais religiosidade, aqui no Brasil, gente, é um país muito religioso. É muito religioso e você vê disso tudo que você vê. Pobreza, pessoas mal educadas, ignorantes, invejosas, pessoas que gostam de ter o que é do outro. Porque pobreza traz isso. Religiosidade, muita religiosidade traz isso. Pobreza, ignorância, pessoas invejosas, pessoas que gostam de ver o mal do outro. Porque é isso que a religião traz. Onde tem muita religiosidade. Você vai ver lá na China, no Japão, você não vê um país tanto religioso, mas você não vê também esse número de assassinatos, de pessoas sendo assaltadas, de pedofilia dentro das religiões. Você não vê essa bagunça que você vai ver aqui no Brasil, que é um país mais religioso que aqui. É uma vergonha, gente. É muito vergonhoso. É muito vergonhoso em você colocar sua religião, se tornar, porque eu falo isso porque são as pessoas que tornam esse Brasil ser religioso. Aceita a religião, fortalece essas religiões, dão dinheiro para essas empresas aí, né, que tá dando milhares de dinheiro aí para esse povo, escravizando essas pessoas, colocando medo, traumatizando e infelizmente passando para as crianças futuras, né, hipnotizando essas crianças para poder acreditar nessa falsa Bíblia Sagrada. Porque o Deus da Bíblia Sagrada, no Velho Testamento e no Novo Testamento, ele é um Deus de amor e de guerra. Um Deus de amor e sem piedade. Um Deus de amor e um Deus de ódio, que odeia o ser humano. Do mesmo jeito que eu posso usar a Bíblia, você pode usar a Bíblia para dizer que Deus me ama, do mesmo jeito eu posso usar ela e provar que ele também te odeia. E também ama você. Ele ama e odeia. Ele não só apenas ama. Como é que um Deus da Bíblia Sagrada ele usa animais para matar, para poder oferecer para ele ficar feliz? Isso aqui é feitiçaria, gente. Isso aqui é bruxaria. Aqui, ó, em Levíticos 9:2, ele disse a Arão: pegue um bezerro como oferta pelo pecado e o carneiro como oferta queimada, ambos sádios, apresentados perante a Jeová. Não é o diabo, não é para oferecer o diabo, não é para oferecer o Deus lá da Ubanda, o Deus de sei aonde. Não é para oferecer esses deuses, não. É para oferecer o seu Deus, Jeová, Yeshua, Jesus, Deus, como você chama, Emmanuel, Senhor, enfim. É para oferecer para ele. Não é para outro Deus, não. Use o neurônio de vocês, porque esses lobos que tomam conta dessas religiões, eles usam você como comércio porque vocês não usam neurônio. Vocês insistem de usar outras coisas, mas não usa esses neurôniozinhos que você tem na sua cabeça. É isso, gente. Por isso que o Brasil não se tornou um país atrasado, por conta da religião. A religião, ela cega e ela escraviza. E bem que essa passagem, esses religiosos, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. É a mesma palavrinha que Jesusinho deles disseram, né? Eles não sabem o que fazem. É a mesma coisa. Esses religiosos não sabem o que fazem. Eles não sabem o que tá fazendo. Eles estão seguindo uma religião. Querendo ou não, o crente vai dizer que não é religião, ou alguém que não acredita, que é de outra religião, enfim,
vai dizer que não é religião isso. É sim uma religião. É sim uma religião. Você sim segue uma religião. Não venha dizer que é outra religião, não. Porque sim é uma religião. É isso, gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. E tchau. Compartilha muito, muito, muito. Deixe sua opinião aqui nos comentários também, tá certo? Se vocês concordam comigo.